A paz do Senhor a todos vocês, é uma alegria muito grande estarmos novamente juntos para mais uma pregação. Permita-me entrar no lar de vocês para abençoá-los. Hoje nós temos uma pregação de ensino, ou seja, didática, uma pregação de despertamento, uma pregação de avivamento, e uma pregação para a nossa sensibilidade espiritual, para aguçar a nossa sensibilidade espiritual. Vai ser uma pregação muito abençoada para o seu coração e você, nesse momento, se encaixa nessa pregação, entra dentro desta pregação, porque ela vai fazer um efeito muito grande na sua vida. Ela vai trazer bênçãos na sua vida, ela vai trazer alegria na sua vida, ela vai trazer discernimento da sua vida e ela vai trazer fundamentalmente essa sensibilidade espiritual para que você possa crescer na presença do Senhor, para que você possa se expandir também espiritualmente. É uma palavra de vitória, é uma palavra de alegria, é uma palavra de direção. Amém, irmãos, irmãs, todo mundo aí com Bíblia, anotações, vamos anotar. Tema de hoje: o impulso espiritual produz rompimento. Então, o texto bíblico está em Mateus capítulo 7, vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 7. Aqui Jesus incita-nos a orar. Acharam aí? Está escrito o seguinte: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Olha que bênção esta direção de Jesus. Jesus está nos ensinando o valor da oração. E ele fala isso, ele diz isso aos seus discípulos. Então nós estamos aqui hoje recebendo essa direção de Jesus. Nesse capítulo nesse texto nós vamos construir, vamos aprender como construir ou criar o impulso espiritual que nos leva, através da oração, ao rompimento. É um detalhe pequeno, mas é um detalhe de suma importância na sua vida espiritual.
é uma dica, é uma revelação importante na sua vida espiritual. É um detalhe na sua vida espiritual que vai te impulsionar para níveis maiores. Então, o que vamos entender o que é impulso espiritual? Significado: ação ou movimento de impulsão, de ímpeto, de estímulo de lançar com força, empurrar para algum lugar, para alguma direção que traz os resultados esperados. Produz uma força interior que resulta em atos, em vitórias, em rompimentos, em mudanças necessárias, em transformações. Neste caso específico é a oração. Este impulso, ele vem de dentro de nós, crentes, para fora. Existe um impulso natural da pessoa humana. Não é este impulso que eu estou falando. Hoje eu estou pregando para você sobre o impulso espiritual e vou citar alguns textos bíblicos sobre isso. Então hoje é o impulso espiritual e ele vem de duas maneiras. De você próprio, você mesmo causando esse impulso, e o outro, numa condição menor, é o impulso do Espírito Santo quando você não age. Quando você age, o impulso é seu. Quando você não age, é o Espírito Santo que te impulsiona. Amém? Então nós temos que ter esse discernimento. Você hoje vai aprender a ter esse impulso. Se você não consegue no começo, o Espírito Santo vai te tocar para você ter. Gradativamente, esse impulso, ele vai virar uma normalidade na tua vida. Ele vai virar um fato comum na tua vida, que é necessário para o teu desenvolvimento e o teu crescimento espiritual. São aqueles toques, né? Aqueles detalhes que Deus está passando para nós, porque nesses detalhes é que nós vamos conseguindo as vitórias. Então, é uma ação, ímpeto, lançar para fora, empurrar para algum lugar, mas não fisicamente, mas sim espiritualmente. Oh, que bênção! Olha que bênção! O impulso espiritual, o que ele produz? Ele produz o rompimento. Vocês estão vendo que nós estamos, eu e a pastora Rose, fazendo várias pregações, principalmente a pastora Rose, sobre rompimento. E nós temos ensinado muito sobre o rompimento. Porque a grande dificuldade das pessoas é romper com coisas que têm que ser rompidas, que não se admite mais na vida da pessoa, porque muitas vezes, quando não há o rompimento, a pessoa fica travada ou deslancha vagarosamente, quando deveria ser rapidamente. Então nós estamos ajudando vocês neste processo de rompimento. E eu quero elogiar muito de vocês que estão aí me vendo, porque muitos que estão assistindo essas pregações contínuas do ano passado e deste ano sobre rompimento, estão rompendo, estão conseguindo romper, estão conseguindo, além disso, se transformar. Está havendo transformações através do rompimento. Tem momentos, ciclos da vida, que nós temos que romper com uma série de coisas. Mas esse rompimento, ele vem do lado espiritual do Espírito Santo de Deus, pela nossa vontade de querer romper, nossa dedicação em romper. Porque muitas vezes nós vemos as coisas e fatos acontecerem e se repetirem e não estão de acordo com o que nós pensamos ou nós queremos. Então, a gente às vezes entra numa situação até muito delicada, porque vê aquele fato se repetir e não toma nenhuma ação.
E essa ação muitas vezes é necessária partindo de nós. E quando nós entendemos esse processo de repetição inadequada, o que acontece? Há um rompimento. Nós chegamos à hora que tem que romper. Então nós estamos pregando bastante, ensinando bastante em detalhes, 360 graus, compartilhados em detalhes, para que todos vocês, todos nós, possamos ter rompimentos. O que vai nos levar a rompimentos? A vitórias. Muitas vezes nós deixamos de obter vitórias, méritos, porque nós não rompemos com algumas coisas que nós sabemos que temos que romper. Temos dificuldade? Temos. Mas temos que avançar para que nós possamos ser felizes e adentrarmos cada vez mais no reino de Deus, numa profundidade espiritual maior. Então, o impulso produz o rompimento. Tudo começa com consistência, persistência. Eu preciso romper. Aí vocês têm que ter essa decisão, eu preciso romper nisso. A perseverança, ou seja, continuidade, no qual produz o impulso, e o impulso que traz o rompimento. Então você tem que ter consistência, persistência e perseverança. Com isso você vai, identifica o que tem que romper e vai rompendo, gradativamente. E esse impulso, esta iniciativa espiritual, ela vai produzir rompimento na sua vida. Quando o rompimento ocorre, se rompem os jugos, cai o jugo. Isso é algo importante, é uma arma, é uma espada para que você possa romper os jugos. E caem as cadeias, sejam elas hereditárias, sejam elas físicas, elas vão cair. E em todas as partes as pessoas são saradas, curadas, libertas. E aí começa o quê? Um outro ciclo de vitórias, ciclos de libertações, ciclos de abundância, ciclos novos na vida da gente. É importante nós entendermos, dando um adendo a isso, os ciclos da nossa vida. Então nós temos que projetar, entender os ciclos da nossa vida e nos preparar e nos adequar a estes ciclos que nós estamos vivendo, estas fases que nós estamos vivendo. E o que nós temos que romper com o impulso para melhorar a nossa qualidade de vida. Uma das maneiras de acontecer o impulso, e é a mais forte, mais estrondosa, é o caminho da oração. Por isso que eu citei Jesus, que nos incita, nos orienta em Mateus 7,7 a orar. Porque quando as orações, você vai fazendo orações e elas vão acumulando, elas produzem um impulso e esse impulso vai causar o quê? Vai causar um rompimento. Os muros da oposição serão desmantelados. As limitações serão removidas e as fortalezas serão derrubadas. Então, um tópico que me chama a atenção são as limitações que muitas vezes nós colocamos para nós mesmos. Eu não posso, eu não consigo, não tenho força para isso. São frases, palavras que eu escuto seguidamente. Eu não consigo, eu não posso, não tenho forças para ter este impulso para produzir o rompimento. Por que você não tem? Porque está faltando aquilo que eu falei para vocês: consistência, persistência e perseverança. Se você tiver esses três tópicos, essas três palavras-chave, você vai conseguir derrubar os muros e as suas limitações serão removidas.
Muitas vezes você não percebe as suas limitações. Outros percebem. E você tem que estar aberto, o seu canal humano, para aqueles que são mais sábios, aqueles que têm uma sabedoria de vida, uma sabedoria de experiência de vida, que eles possam te mostrar as limitações e te ajudar a remover as limitações. Porque elas têm que ser removidas na sua vida, porque elas estão causando barreiras, muros, que te impedem de ultrapassar a níveis maiores, ultrapassar a outros níveis espirituais e a outros ciclos de vida. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, esta oração traz o impulso, e o impulso traz o quê? Traz o rompimento. E o rompimento vai tirar tuas limitações, que serão removidas, e essas fortalezas, às vezes é nós que colocamos isso para nós mesmos. Nós que nos inserimos isso na nossa vida. Nós aceitamos isso na nossa vida. E nós não podemos aceitar isso porque muitos desses rompimentos têm que ser tirados para nós avançarmos. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Veja agora que impulso que você precisa para fazer os rompimentos. Impulso espiritual que você precisa. É aquela história que você está dormindo à noite ali tranquilo, daqui a pouco Deus fala, te acorda e Ele te dá um impulso espiritual para você orar. Já notou isso? Deus, o Espírito Santo, traz um impulso espiritual para que você acorde, você levante, você vai orar. E quando você vai orar, imediatamente o Espírito Santo fala com você quais as causas que você vai orar. Porque ele sabe a necessidade da oração. E aí você vai ter o impulso do Espírito Santo e o teu impulso de aceitar, levantar e ir orar. Olha aqui. Olha o impulso espiritual seu e o impulso espiritual do Espírito Santo. Juntam-se os dois e você decola. Essa unidade espiritual do impulso é muito importante. Essa palavra que eu estou trazendo é um banquete finíssimo, delicadíssimo, para que você entenda no seu espírito. E você está recebendo, eu estou ministrando no espírito com muita unção, e você está recebendo isso no teu coração. Não deixe nada, nem um barulho, nem um telefonema. Não saia da sala, porque você está recebendo um banquete servido onde você está sentado, ou se você estiver de pé, e ele está entrando no teu coração e está te mostrando agora quais são os impulsos necessários para você entrar em rompimento. Está entrando aí no teu coração, no teu espírito, na tua alma. Ele está fazendo um efeito de impulso para mudanças. Outro tópico, nós construímos e criamos impulsos. Como é que se cria? Via a oração ou as orações constante, que produz o rompimento. Então, quando é que se cria um impulso? Se cria o impulso através das orações. Antes das orações, as necessidades que serão colocadas nas orações. Eu preciso romper nisso, então eu vou fazer oração ou orações, pode ser no singular ou pode ser no plural, e você vai realizar orações, e essas orações vão te causar um impulso
seja na tua individualidade espiritual, ou seja através do Espírito de Deus. E estes impulsos é que vão fazer você orar, e nestas orações você vai entrar nos processos de rompimento. Portanto, anote aí, é você que tem que tomar essa decisão. Eu posso ajudar, a pastora pode te ajudar, pregações pode ajudar, mas você tem que tomar a iniciativa de gerar estes impulsos. E essa perseverança estabelece as bases, é que nem você tivesse uma construção, você vai vendo, tem o terreno, vai construir uma casa, vê a metragem da casa, e você vai construindo parede por parede, tijolo por tijolo. Às vezes eu sei que é cansativo, às vezes é monótono, mas tem que ser feito. E quando nós estamos nessa constante oração, são os tijolos que nós estamos colando e vai nos dando impulso. Ah, eu fiz aquela parede, agora tem que fazer aquela outra parede. Eu não vou no teto direto, eu vou pelas paredes, piso, parede. Depois eu vou nos encanamentos, depois eu vou na parte elétrica. Então, são detalhes. Você pode construir uma grande casa, mas se não tiver água, não funciona. Você pode ter uma grande casa, se não tiver energia elétrica, não funciona. E é esses dados semelhantes que eu estou passando para você sobre os impulsos. Seria a parte de água, seria a parte elétrica, que sem isso a sua casa não vai funcionar. Você pode ter uma bela casa espiritual, mas ela precisa destas tubulações espirituais de impulsos. Estou assim simplificando para que você entenda melhor essa palavra de uma maneira mais viva e mais prática no seu dia a dia. Quando nós somos constantes na oração, o Senhor vai operar em nossa vida, porque essa constância faz com que entramos nos impulsos. Existem impulsos naturais, existem impulsos espirituais e, vamos além, impulsos sobrenaturais. Vocês viram que esses impulsos sobrenaturais é quando você passa dos impulsos espirituais, você vai passar para os impulsos sobrenaturais. Eu quero ter uma experiência sobrenatural. Eu quero ter sonhos proféticos. Eu quero ter conversas com Deus nos meus sonhos proféticos. Eu quero receber dos meus sonhos palavras proféticas. Eu quero ter experiências de arrebatamento. Isso aí são impulsos sobrenaturais. É os encanamentos, vocês têm que chegar até em cima. Parte elétrica está em cima, a água está em cima. São níveis que nós vamos conquistando. E cada vez que nós conquistamos níveis, nós vamos para frente, nós vamos vencendo os ciclos da vida e os ciclos espirituais que são colocados para nós. Exemplo, Moisés, primeiros 40 anos vivendo com Faraó. Segunda fase do ciclo de Moisés, 40 anos cuidando de ovelhas. Terceiro ciclo de Moisés, o ciclo que ele cuida do povo israelita. São ciclos, uns maiores, outros menores, mas são ciclos que nós passamos. E eu estou ensinando vocês, dando armas para vocês espirituais, para vocês ultrapassarem os ciclos. Algumas coisas têm que ser vencidas. Algumas coisas têm que ser quitadas para que você passe para o próximo ciclo. Por isso que muitas vezes eu insisto em algumas coisas com todos vocês, da igreja principalmente, e talvez vocês não entendam. Por quê? Porque eu vejo que muitos não conseguem passar por um outro ciclo de impulsos naturais para impulsos espirituais, para impulsos sobrenaturais, porque ficam o quê? Comedidos e satisfeitos com a situação atual e não querem se transformar. Quando não querem se transformar, aí fica muito difícil, por mais que eu pregue, por mais que vocês leiam a Bíblia,
por mais que vocês orem, se você não quer, se você não tiver essa força de vontade, você não vai para frente. Então você tem que ter força de vontade. Aquelas palavras que eu falei para você, perseverança, né? Enfim. Quando mais estamos em oração, mais cercados estaremos de ver as manifestações repentinas do sobrenatural e atendidos os nossos pedidos de oração. Quanto mais estiver em oração, mais na presença de Deus. A presença de Deus não significa só estar orando, jejuando, lendo, mas é estar com o Espírito de Deus dentro de nós. Voltados dentro de nós. Dentro do nosso coração. Dentro da nossa alma. Com respeito. Pegaram? Com admiração de Deus. Com a querência de Deus dentro de nós. Com a vontade de Deus sendo feita. Aí, vem os impulsos espirituais. E ao mesmo tempo que vem os impulsos, nós vamos sendo curados, libertos, salvos. Por quê? Porque nós estamos num caminho, numa trajetória de mudança de ciclos. E essa oração tem que ser contínua e estar de acordo com a palavra de Deus. Está respaldada pelo impulso que tem desenvolvido no seu tempo de oração. Quando você vai orar, não estou falando orar 5 minutos, tá? Estou falando em orar. Você vai sentir impulsos de Deus. Impulso de orar por alguém, impulso de orar pela família, impulso de orar pelo trabalho, impulso de orar pelos filhos, impulso para uma vida espiritual maior, impulsos para mudanças de ciclo, impulso pelos dons, impulso pelos frutos do Espírito, impulsos de alegria, impulsos de felicidade, impulsos de vitória, impulsos de mudanças, impulsos de transformação interna e externa. Olha quantas coisas, aquela batida que Deus dá, aquele impulso para que você faça o rompimento, que você tenha um novo estilo de vida muito melhor, de melhor qualidade. Amém? Vamos em frente. A perseverança na oração, isso é importante falarmos, estabelece um hábito. Orar de preferência no mesmo horário, no mesmo local, desenvolve um ritmo. E aí, quando você começa a praticar isso, você é que nem um café da manhã, que nem o almoço, que nem a janta, você vai criar um hábito, você vai criar um ritmo, e aí desata o quê? Vai desatar estes impulsos que vão te levar ao rompimento. A oração incessante mantém a nossa bênção sob o controle de Deus até chegar em nossas mãos. E aí depois você vai o quê? Testemunhar aqueles impulsos que te levaram ao rompimento ou à transformação. Vamos entender o significado dessas palavras. Perseverar significa possuir perseverança, persistência de quem não desiste, insistir, obstinar, continuar, perseverar no teu sonho, incapaz de desistir. Continue perseverando. Por exemplo, insistindo na tua carreira, insistindo no teu trabalho, insistindo nos teus estudos, insistindo no teu emprego, insistindo numa promoção, insistindo em ser obreiro da igreja, insistindo em ser diácono, insistindo em ser pastor, insistindo em ser apóstolo. Você vai insistindo nessas coisas para o quê? Para que você persevere, para que você vá em frente. Isso vai te trazer uma base muito boa espiritual. Vai gerar também o impulso. Você vai orando, que começa a ter impulsos.
Eu estou aqui muitas vezes, daqui a pouco Deus liga para o fulano de tal, eu quero que você ligue agora. O Espírito Santo me falou, liga agora. Eu ligo, aí Deus faz a obra. Às vezes é um impulso do Espírito Santo, às vezes é um impulso meu espiritual, meu de iniciativa espiritual, porque eu sinto no meu espírito que aquilo tem que ser feito, porque eu sinto no mundo espiritual, eu vivo o mundo espiritual, e esse mundo espiritual chega até mim e eu já respondo imediatamente ao que tem que ser feito. Hábito, ação que se repete com frequência e regularidade. Comportamento que alguém aprende e repete frequentemente. E desatar significa desatar um nó de soltar, desprender, resolver, decidir. Então nós temos que entender essas palavras que eu falei para vocês, ou seja, voltando, a perseverança na oração estabelece um hábito, desenvolve um ritmo e desata o rompimento. E antes de desatar o rompimento, vem o quê? Vem o impulso. O impulso é que vai gerar o rompimento. Eu preciso. Amém? Nós temos um texto bíblico que é muito interessante. Nós vamos até ele agora. Vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, que fala sobre a parábola do juiz iníquo. Acharam aí? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha, quando Jesus fala neste texto, como ele falou em Mateus 7,7, nós temos que entender espiritualmente a extensão espiritual do que Jesus está querendo nos transmitir. Não pode só ficar retido no tópico que nós estamos lendo. Ele é muito abrangente. Ele é muito abrangente, tanto Mateus 7,7 como Lucas 18,1. Então, primeira oração, cria, constrói o impulso. Vou repetir a oração. Cria e constrói o impulso espiritual. Também, em continuidade, traz a criatividade espiritual. Um dia eu vou trazer uma pregação sobre a criatividade espiritual. Nos eleva a níveis maiores, até então, muitas vezes, adormecido em nós. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar, sempre, nunca esmorecer, ou seja, a insistência, a perseverança, o vigor, a disposição. Você veja que quando você ora, você vai gerar uma série de coisas novas. Entre elas, o impulso. E o impulso te leva ao rompimento. O impulso espiritual te leva ao rompimento, te leva a outras coisas maravilhosas. Mas também, como eu falei aqui, criatividade espiritual. O impulso espiritual eleva os teus dons espirituais. O impulso espiritual te chama a leitura de textos que até então você passava, tinha um en passant, rapidamente. Ele te traz, olha, é aqui que está uma palavra, é aqui que está uma direção, aqui que está uma orientação, aqui que está um ensino, aqui que está uma palavra rema para nós. Então nós temos que despertar, através da oração, esse impulso na nossa vida. E quando nós despertamos para isso, quantas coisas acontecem? Criatividade espiritual, níveis maiores, até então muitas vezes adormecidos. Eu vejo muitas pessoas que querem, pastor, eu gostaria de pregar, pastor, eu gostaria de estar mais presente no reino, uma série de argumentos, palavras, mas não fazem um ABC.
Eu quero curar, eu quero abençoar, mas não se preparam para isso. Você não é um grande cozinheiro se não começar desde o início. Você não é um grande médico se começar desde o início. Tem que buscar, tem que estudar, tem que se voltar, tem que estar na presença de Deus, tem que ter boa vontade, tem que procurar ter tempo. Para quê? Para que tudo isso aconteça. Você não vai se formar em medicina se você não tiver tempo para estudar. Você não vai se formar em engenheiro elétrico se você não tiver tempo de estudar. Você não vai ser um agrônomo se você não tiver tempo de estudar. Não cai do céu. Então tudo existe o quê? Dedicação, tempo, trabalho, para que você alcance os objetivos naturais e também espirituais. A palavra é abrangente, hein? Neste texto, Jesus já sabia da grande extensão envolvida e abrangente, incluído o impulso que produz o rompimento. Está inserido entre essas linhas. Jesus recomenda a todos nós insistência, perseverança, vigor nas orações. Não é oração morta. Oh, Senhor, não. Oh, Senhor, estou aqui na tua presença, nos abençoe. Senhor, desperta em mim o impulso espiritual. Desperta em mim a criatividade espiritual. Desperta em mim a alegria do reino. Desperta a mim a vitória perante as derrotas. Desperta a mim o impulso do escape. Não vou lá hoje. Hoje Deus falando para mim não ir lá, porque eu estou no impulso espiritual que alguma coisa pode acontecer no caminho e Deus está me retirando. Estou dando exemplo para vocês. Observe as palavras dever nesse texto. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar. O que é dever? Compromisso, incumbência, obrigação, responsabilidade. É o dever nosso é orar. Nunca esmorecer, que ele fala aqui é nunca esmorecer, significa nunca enfraqueça, nunca perder o ânimo, a disposição, a vontade, o entusiasmo, a vontade de avançar, a vontade de experiências novas, a vontade de um aperfeiçoamento espiritual, a vontade de uma grande transformação, a vontade de fazer a vontade de Deus conforme Ele nos quer que nós venhamos a fazer. Então, tudo isso está inserido nesse texto, porque ele é abrangente naturalmente e espiritualmente. Nunca esmoreça, não deixe a oração em segundo plano, porque além de essas recomendações que Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ela vai também te levar a fatos novos, a milagres, a situações extraordinárias espirituais. E as portas vão se abrindo para você, porque você está com uma convivência com Deus tão grande, com Jesus tão grande, com o Espírito Santo tão grande, que Ele vai te mandando os impulsos espirituais para o teu espírito. Então ele vai sendo a fonte dos impulsos espirituais. Você ora, vamos lá de novo, oração persistente. Oração persistente vai vir os impulsos e os impulsos vão te levar aos rompimentos. Vão te levar também, como eu falei aqui anteriormente, à criatividade espiritual, às novidades do céu, à qualidade de vida espiritual melhor, o avanço dentro do reino de Deus, avanço bem segmentado, bem cimentado, não simplesmente da boca para fora quero fazer, mas não se dedica a fazer. Tenha tempo para Deus, tenha tempo para Jesus, tenha tempo para o Espírito Santo de Deus. Amém? A perseverança espiritual traz uma vida de oração duradoura. Agora eu queria
dentro dessa pregação, dão alguns alertas. Aí quando você vai na estrada, está escrito alerta, cuidado, né? Tem uma série de sinalizações nas estradas, principalmente as federais, que nos dão orientação. Cuidado com a neblina, curva perigosa, né? Acabou o terceiro acostamento. Então, você tem que refletir isso que eu vou falar agora também. Faz parte do contexto, ou seja, cuidado com o ladrão, que ele vai querer reter os teus impulsos espirituais. Esse é um fato muito comum e que às vezes a gente não percebe, não tem essa percepção espiritual. E eu estou aguçando vocês hoje mais uma vez, porque não é a primeira vez que a gente fala isso nas pregações, mas eu estou aguçando vocês. Eu estou trabalhando hoje em detalhes, hein? Algo bem sensível e espiritual. O inimigo sempre vai querer interromper o ritmo sobrenatural das nossas orações. Toda vez que você for orar, porque ele sabe que se você tem a iniciativa, a vontade de orar, ele sabe que a sua oração vai trazer resultados. Vai trazer bênçãos, libertações, curas. Então, o que ele faz? Ele vai tentar interromper no início. Hein? Então, vou dar algumas coisas, alguns fatos corriqueiros e que às vezes você não se dá por conta e tem que se dar por conta. Primeiro tópico, falta de tempo. Falta de tempo. Não dá para fazer um dia que tem 24 horas, para você ser 28 horas. O dia só tem 24 horas. Então você tem que se adaptar às 24 horas e determinar um horário habitual no mesmo ritmo, conforme eu já trouxe a palavra, de orar. Eventualmente, no excesso de trabalho, uma doença, pode um dia ou outro passar, mas tem que ser uma rotina. Tem que ser um hábito. Então, ele vai dar essa desculpa, não tenho tempo. Então, você está ocupando o tempo em quê? Está trabalhando, bem, mas reserva um tempo, pelo menos uma meia hora para conversar com Deus. Porque ele vai trazer os impulsos. Os impulsos serão criados, gerados e produzidos se você orar. Se você não orar, não vai ter impulso nenhum. Então, primeiro tópico número 1, falta de tempo. Tem tempo para tudo, menos para Deus. Desculpas. Aí mostra o quê? Está mostrando que você não é perseverante com Deus. Que você não tem uma perseverança. Mas eu estou cansado. Tudo bem, peça para Deus renovo. Senhor, eu estou cansado, mas eu quero estar na Tua presença. Eu vou orar aqui meia hora. Eu estou cansado. Me ajuda, Senhor. Faz o meu dia ser mais leve. E Deus vai te abençoar com dias mais leves. Mas você tem que procurar. Tópico número 2 são as distrações. Vamos lá. Celular, meios sociais, que é o Facebook, Instagram, programas de televisão, compromissos, às vezes, com a família que não são crentes e que muitas vezes, isso é uma coisa que a gente vê muito. Os membros da igreja também, daqui a pouco vai numa reunião de família e alguns deles não são crentes. O que acontece? Eles vão relatar problemas, assuntos que vão te trazer preocupações, ou seja, já te tiraram o foco. Tiraram o foco daquilo que Deus tem para ti. Deus tem bênçãos para ti. Deus tem impulsos para ti. Ele quer produzir, criar impulsos em você. Para você ter uma série de vitórias. Mas você não percebe essas coisas. Vai ter uma reunião da família essa semana, na semana que vem. Acabou. Aí você vai ter tempo, né? Uma outra coisa que eu observo é o seguinte: muita gente não escreve no nosso WhatsApp. Não escreve no WhatsApp os comentários. Mas você vai no Facebook da pessoa, tem todo dia, tem compartilhamento, tem
escreve, coloca foto, mas para a igreja não tem tempo, o senhor não tem tempo. Mas para o Facebook, você tem tempo. Eu faço uma pergunta, tá certo ou errado isso? É mais importante a tua convivência com as pessoas do que convivência com Deus? Vai lá no Facebook, abre, cheio de fotografia. Papá, hoje foi isso, de manhã foi isso, à tarde foi isso, no outro dia foi isso. E para o WhatsApp não escreve nada para Deus. Como é que você vai querer ter impulso? Primeiro Deus, reino de Deus, depois você escreve lá no Facebook. Amém? Tópico número 3 é o excesso de trabalho, negligência. Olha, atenção, hein? Negligência. Quando a gente começa a negligenciar no reino de Deus, em tudo, palavra, oração, leitura da palavra, ir aos cultos, participação na igreja, não é um dizimista e um ofertante fiel, isso é uma negligência. O que acontece? Aos pouquinhos você vai começar a sair do reino de Deus. Você vai se acostumando ao mundo natural e saindo do mundo espiritual. Desânimo, preguiça, cansaço físico e a falta de fé. Aí você junta tudo isso num pacote, aí você se afasta de Deus. Cuidado, o ladrão vai querer roubar suas bênçãos. Às vezes vocês estão a um ponto da bênção chegar para vocês, pertinho, pertinho. Aí você começa com desânimo, você começa com preguiça, com cansaço físico, com Facebook, com Instagram e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco você não está mais na presença de Deus. Ah, eu sou crente, sim, sou crente de dentro de casa. Não, tem que ser crente em todos os lugares. Mas crente aqui no coração, tem Jesus aqui no coração. Atenção, atenção. Atenção, atenção, só falta um megafone aqui. Atenção, atenção, cuidado para o diabo não roubar as tuas bênçãos. Cuidado com o diabo que ele não quer que você ore. Cuidado com o diabo que ele não quer que você seja abençoado. Tá aí o alerta, hein? Muitas pessoas não conseguem ter os impulsos porque o ritmo parou no momento em que a resposta estava prestes a se manifestar. Estava ali, quase chegando. Aí a pessoa começou a entrar nesse processo, acabou. Perde a bênção, vai ter que começar tudo de novo. Agora vamos falar um pouquinho de alguns exemplos bíblicos. Tem uns exemplos aqui bíblicos interessantes. Eu quero falar de Davi e Golias, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 17 completo. Davi dos israelitas e Golias dos filisteus. O que teve Davi para se confrontar com Golias? Ele teve um impulso espiritual em defesa de Deus. Ele não pensou primeiro no povo, ele pensou primeiro em Deus. Segundo, aí que ele pensou no povo. Então aqui nós temos um exemplo típico, mas bem típico, do impulso espiritual. E olha o que ele trouxe de vitória sobre os filisteus. Então muitas vezes você vai ter um outro inimigo contra você, uma série de situações adversas, e Deus, e você vai ter um impulso espiritual, que não foi Deus, foi ele, o impulso espiritual para mudar toda uma situação. O impulso espiritual muda muitas e muitas situações adversas. Pastor, isso não dá certo. Pastor, aqui não dá certo. Por que às vezes não dá certo? Porque você não orou. Estou botando o dedo na ferida, hein? Você não orou. Você não perseverou. Você não entrou no ritmo. Aí você perde o impulso, que o impulso te levaria a grandes vitórias, a um novo tempo. Veja que a vitória dele levou todo Israel ao novo tempo, a um novo ciclo de vida. Outro caso também é lá que nós temos no discurso de Atos, capítulo 2, do versículo 14 ao 41, repetindo Atos 2, 14 a 41. O Espírito Santo vem
sobre eles lá em Jerusalém. E ali Pedro dá o primeiro discurso. Ele estava cheio de Espírito Santo, mas ele teve um impulso, dois impulsos. Impulso espiritual dele e impulso espiritual do Espírito Santo, que juntos fizeram ele dar o primeiro discurso da nova igreja, já sem Jesus, porque Jesus já estava nos céus. Observem esse detalhe chave. E ali ele começa, e os apóstolos começam, um novo ciclo espiritual. E todos juntos. Não pode haver um para a esquerda e outro para a direita. Todos no mesmo sentido. E ali vocês viram a igreja de Atos, o sucesso que foi a igreja de Atos, né? Outro exemplo é em Atos capítulo 12, versículo 5, que Pedro estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante de Deus por parte da igreja a favor dele. Então, quando Pedro foi encarcerado, a igreja de Atos toda orou incessantemente até chegar a resposta com a notícia da libertação. Pedro seria executado, mas a igreja em oração o manteve vivo e de forma sobrenatural. Ele foi liberto pelo anjo do Senhor. Se construiu, olha só, se criou um impulso, uma força espiritual que trouxe o rompimento. Quando nós oramos, e a pastora manda para vocês os devocionais, quando vocês colocam no WhatsApp as necessidades, o que acontece? Há um impulso espiritual individual e um impulso espiritual coletivo. E esses impulsos espirituais unidos, reunidos, integrados, eles agem de uma maneira sobrenatural e eles começam a agir no mundo sobrenatural. E aí você tem as vitórias. Quando você escreve no WhatsApp, fulano doente, daqui a pouco está todo mundo curado. Fulano está com início de Covid, fulano com início de Covid. Nós estamos no período de Covid-19. A gente ora, todo mundo integralizados juntos. O que acontece? Covid vai embora. Nós não tivemos agora nenhum irmão da igreja morto, faleceu por causa disso. Nenhum. Por quê? Oração em conjunto, obediência às autoridades. Não tem culto ainda, todo mundo de março, todo mundo ficando em casa, obedecendo. Então, obedecendo às leis dos homens e obedecendo do que Deus está orientando. Então, é isso que eu quero trazer para vocês nesse dia, que essa pressão espiritual quebra a matéria. Essa pressão espiritual de você ter iniciativa, de você orar, de você receber os impulsos espirituais que te levam ao rompimento, eles causam uma pressão sobre a matéria, o mundo material. E aí se constrói um impulso espiritual de fora para dentro. Aqui foi de Atos 12:5, de fora para dentro. Você está numa situação adversa, mande o WhatsApp para nós. Nós vamos acionar a igreja. E quando nós acionamos a igreja, há o quê? Há uma pressão do Espírito, há uma pressão do impulso espiritual sobre o natural. Vence o espiritual. Está entendendo as dimensões? Estou trabalhando em dimensões diferentes hoje. Aleluia! Orar sem cessar provoca uma manifestação física do espiritual para o natural, como foi aqui nesse exemplo que eu passei para vocês. Então, nós temos que ter esse entendimento desses dois mundos, o mundo natural que nós vivemos, o mundo espiritual. E quando você tem esses impulsos, eles são do mundo espiritual para o mundo natural. Se junta mundo espiritual seu, o Espírito Santo de Deus junta os dois, dá um impulso dobrado sobre a nossa vida. E aí não há quem segure a gente, né? Amém? No campo das orações, as leis naturais podem ser suspensas enquanto as leis espirituais assumem o controle. Assumem o controle. E uma coisa que me chama a atenção aqui, nessa pregação,
Eu queria falar um pouquinho agora do dia a dia nosso no impulso espiritual. Quando você vai no supermercado, agora é supermercado, farmácia, esses são os lugares que a gente vai, né? E quando nós saímos disso, que vamos sair breve, você vai ver uma pessoa e Deus vai assim, fale com essa pessoa, leve a palavra, converse com essa pessoa. Então Deus está te trazendo um impulso espiritual através do Espírito Santo. Ele entra em você, te aciona, e quando ele te acionou você, você vai ter um impulso espiritual de falar com aquela pessoa e abençoar a vida daquela pessoa. Neste impulso espiritual estarão inseridos a sua fé, a sua criatividade espiritual, os dons que você possui, o dom do Espírito Santo, os frutos do Espírito, eles estarão de dentro para fora. É aquele impulso espiritual, de dentro para fora. Quando um pastor está com grande unção, ele está com o impulso da unção de dentro para fora, manifestando os dons, manifestando o poder de Deus, manifestando o fruto do Espírito. Está sendo manifesto através do impulso. Você sente o impulso, você percebe o impulso. Mas você tem que exercitar o impulso. Isso é importante, você tem que exercitar o impulso. Você só vai saber dos impulsos quando você exercitar. Você tem que exercitar os impulsos, porque eles virão ao seu espírito, na sua mente, através da sua mente. Então, você tem que exercitar. Você tem que pedir a Deus para ter iniciativa própria de impulso, de criar e de produzir impulsos espirituais para você crescer. Os impulsos espirituais são importantes na nossa vida de crente, porque eles vão nos levar às vitórias, às transformações, às mudanças de vida, às mudanças de ciclo de vida. Mas tudo está nesse impulso espiritual. Seja ele da tua iniciativa e individualidade, seja ele da iniciativa do Espírito Santo e da sua individualidade, e às vezes, conforme eu falei para vocês, muitas vezes vai juntar os dois. Aí é uma explosão. Aí é uma explosão de poder. Aí é uma explosão de unção. É que nem um louvor. Você está tocando um louvor, daqui a pouco vem um impulso, aquela música que vai se encaixar com essa palavra ou com esse momento. Há um impulso espiritual seu que eleva o louvor e o céu desce. Você chamou, teve um impulso espiritual de trazer o louvor para abençoar todos. Aí o Espírito Santo é distribuído para todos, mas é você que deu a iniciativa. Por isso que nós temos que procurar, na nossa especialidade que nós temos no reino, nos aperfeiçoar. Aperfeiçoamento é algo importante. Nós temos que nos aperfeiçoar dentro do reino de Deus, no segmento que nós somos chamados. Se somos generalistas, bem. Se não somos, somos de algumas áreas, nos especializar nessas áreas, porque assim nós vamos crescendo e vamos aprendendo, ouvindo, vendo, praticando. Amém? Eu acho que eu tinha para vocês. É isso. Estou muito alegre em pregar essa palavra, porque quando a gente prega a palavra, a gente prepara a palavra. E quando a gente prepara a palavra, vem muitos ativação espiritual. Aí você quer passar essa ativação. Quero passar essa ativação para vocês. Porque isso muda a vida da gente. Grandiosamente.
E você tem que procurar a ativação espiritual. Produzir e criar ativação espiritual na sua vida. São detalhes, como eu falei, tipo encanamento de água dentro de uma casa, num apartamento. É que nem a parte elétrica. Precisa estar canalizado em tudo. Para tudo funcionar. Tua casa espiritual funcionar corretamente dentro da vontade do nosso poderoso Deus. Amém? Então agora eu vou orar para Deus ativar todos vocês terem essa ativação espiritual. Ativar vocês nisso. Mergulhar vocês nisso. Entrar profundamente nisso. Para que vocês possam crescer, avançar no reino de Deus. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, com alegria. Estou dando um banquete, é um caviar hoje. Viu? Isso é um caviar hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Eu tenho certeza que eu estou cercado de anjos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está sobre mim nesse momento. E eu quero, Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado, que é Jesus Cristo, eu quero te pedir nessa hora que todas essas pessoas que estão nos assistindo, todas as pessoas que estão nos assistindo nesse exato momento, aqui no YouTube, na televisão, eu quero te pedir que o Senhor venha ativar o crescimento espiritual de todos eles, Pai. Que eles aprenderam como ativar, construir, criar impulsos espirituais através da oração, que por sua vez, ativados, eles receberão os impulsos espirituais individuais e quando eles não os tiverem ou quando precisarem de ajuda, que o Espírito Santo de Deus os ative naquele momento com um impulso espiritual para a libertação, para fazer tua obra, para evangelizar, para libertar, para curar, para dar direções, para ensinar, para abençoar, enfim, na mais ampla das características, vontades e determinadas situações. Que o Senhor possa ser muito abrangente na vida de todos. E que todos possam receber esta palavra com muita alegria. Que possam aprender, construir, criar os impulsos e romper. Haja rompimento. Que isso seja, que essa palavra, Senhor, de impulso possa gerar rompimentos neles. Rompimentos em todas as direções, 360 graus na vida natural, 360 graus na vida espiritual, e que possam construir ciclos novos de vida, com abundância, com fartura espiritual, não com coisas pequenas, mas coisas grandes, magníficas, sobrenaturais, estrondosas. Então eu te peço isso, Senhor, que o Senhor possa realizar isso, que o Senhor possa executar isso na vida de todos. E nessa hora também, Senhor, eu fecho essa palavra, selo essa palavra de vitória. E também quero abençoar todos que estão me assistindo nesse momento, sejam crentes ou não crentes. Eu quero dizer a vocês que Jesus ama todos vocês. E quero também abençoar, repreender toda sorte de doença, de Covid, de enfermidade, de infarto, de AVC, de tudo. Eu repreendo todas as doenças. Todas as enfermidades estão repreendidas em nome de Jesus. E que o Senhor console essas 103 mil pessoas que até a data de hoje no Brasil morreram. Console os familiares. Traga paz ao coração deles. Traga descanso ao coração deles. Abençoe eles, trazendo paz, tranquilidade e traga o consolo do luto, Senhor. Abençoe a todos, Pai. E eu te agradeço mais uma vez esta oportunidade de poder levar esta palavra extensa, abrangente e muito profunda. E aviva o teu povo, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Agora. As crianças gostam muito disso, né? O pessoal tem me relatado. As crianças que estão aí assistindo também, nós vamos dar vitória no Senhor, né? Vitória no Senhor, vitória no Senhor, vitória no Senhor. Com alegria. Que Deus abençoe todos vocês. Amém.